meninas! Estamos aqui com o nosso segundo episódio do nosso podcast Café das Bonitas e hoje tem uma participante maravilhosa, super divertida, alegre, santanense raiz, né? E estamos muito felizes, né, Lá, com essa segunda participante do nosso podcast. Sim, empreendedora, visionária essa mulher. Tem empreendimentos totalmente, assim, diversos. Né? Diversificado, diferente. Será que vocês sabem quem é? Tá assim, bem ativa na internet. Dona dos Rios de Santana. Dona dos e Rios de região. Santana. É ela, Mari Agra, tá aqui com a gente, né? Como eu falei, santanense raiz, empreendedora, mãe, mulher, né? E hoje vamos falar um pouquinho com essa mulher maravilhosa, nossa bonita de hoje, dona da My Fit Store. Já ganhamos presentes. E também da Ibiza Viagens, né? Falar um pouquinho dos perrengues, cara, a gente tá doida pra saber das curiosidades. E fazer viagens com ela, quero. Já queremos, né? Saber de tudo. E aí, Lá? E aí, quem é a Mari Agra? Boa noite, bonitas! Oi, meninas! Como eu falo todos os dias nos stories, né? Primeiramente, agradeço a vocês pelo convite para participar, né, desse bate-papo legal que eu sei que vai ser aqui com vocês. Será a segunda convidada, né? Fico muito feliz mesmo. E tô aqui pra gente bater esse papo bem legal. E respondendo a sua pergunta, Laís, a Mari é o que? É uma menina sertaneja, né? Nascida e criada em Santana do Ipanema, que morou, né, quase a vida inteira ali na Rua da Poeira. Filha da Dona Lúcia. Todo mundo conhece a Rua da Poeira ou a Rua do Cachorro Quente de Vida. Sim. Famosa. Então, gente, sou daqui de Santana, morei um tempinho em Maceió, né? Fui pra estudar, ficar, trabalhar. E depois voltei aqui pra Santana, né? Voltei por quê? Porque era realmente uma vontade grande minha de voltar. E eu não sabia como voltar. Então, um pouquinho dessa história. Saí daqui para estudar em Maceió e eu sabia o que eu queria estudar. Eu queria estudar algo voltado para o turismo. Porque desde pequena, a minha avó, por parte paterna, ela viajava e ela mandava cartões postais pra gente. Ah, que legal. memória boa. Das épocas dos cartões. Em vários lugares que ela ia, ela mandava cartões postais pra gente. E isso me despertava sempre. Eu passava férias na casa dela, então eu reinava nas coisas dela, então eu reinava nas câmeras que ela tinha, que a gente botava o olho assim. E eu via vídeos de algumas viagens que ela tinha feito, até que um certo dia ela mandou o grande Atlas das Crianças de presente pra gente. Ai, que legal. E nesse Atlas continha várias coisas, todo mundo, né? E o que produzia em cada lugar, o que era que tinha de curiosidade, de animais, disso, daquilo. E assim, aquilo foi sempre me despertando. Meu Deus do céu, como o mundo é grande, como o mundo é bonito. E um dia eu quero viajar, um dia eu quero passear. Só que como uma menina, né, criada no sertão, a gente às vezes acha que tudo é impossível. Só que eu sempre fui tão traquina que eu nunca achei que nada fosse impossível, como até hoje eu sou assim. Eu acho que nada é impossível. A gente quer, a gente busca, a gente consegue. Então eu disse, mãe, eu quero estudar, e eu quero estudar turismo, e eu tenho que ir pra Maceió. E minha mãe disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra mandar essa menina pra Maceió? Pelo amor de Deus, porque eu não sou filha única, né? Sim. Minha mãe, eu tenho 4 irmãs, né? Sou eu e mais 3, que somos filhas da minha mãe, com meu pai. E minhas 2 irmãs já tinham ido morar no Rio de Janeiro, tava aqui eu e a mais nova. Aí minha mãe disse, minha filha, vou dar um jeito aqui, falo com a família, você vai estudar o que você quer estudar. Fiz o vestibular, o primeiro que eu fiz já foi porque eu queria, eu passei em administração com habilitação e hotelaria, ou seja, eu digo, eu vou ter algum contato com o turismo. Sim. E eu vou estudar e eu vou fazer e eu quero. Então eu fiz, me formei, como eu vi que eu gosto muito, e sempre trabalhei também, viu minha gente? Esse meu primeiro contato com o turismo foi o seguinte, eu tinha 14 anos, ia ter uma viagem pra Chesf, em Paulo Afonso. Sim. E aí era uma irmã de uma amiga minha que estava organizando, e eu disse, eu queria ir, só que minha mãe não tinha o dinheiro pra me dar pra eu ir. Aí eu disse, mãe, arruma um emprego pra mim. Aí ela disse bem assim, ela disse, menina, tu não vai durar uma semana não, em Campinho não. Eu disse, mãe, arruma um emprego pra mim que eu quero comprar minhas coisas, eu quero viajar. E que idade você tinha? 14. Nossa, super novinha. 14 anos. Aí minha mãe disse bem assim, tá bom. Aí minha mãe foi ali, a loja ainda existe, é a Cosméticos e Companhia, de Henrique. Aí ela disse, oi Henrique, Marina tá com história que quer trabalhar, arruma aí alguma coisa pra ela fazer aí na loja. Ele disse, oxe, manda ela pra cá, pronto. Eu vou dar uma função aqui a ela e ela vai trabalhar. Aí, quando ele me deu, né, essa oportunidade, aí realmente eu agarrei essa oportunidade e você pode conversar com ele a hora que quiser, ele vai lhe dizer essa história.
Eu sabia tudo que tinha na loja, eu sabia fazer pedido. Se dedicou, sabia né? tudo. Eu trabalhei 1 ano dentro da loja lá, dentro da Cosméticos. E tudo que ele sabia fazer, eu também sabia fazer. Eu abria, eu fechava a loja, ele viajava, deixava a loja comigo e com os outros funcionários, é claro. Mas eu não tinha medo. Eu encarei durante 1 ano, eu trabalhei lá, que foi quando eu passei pro primeiro ano, né? Aí eu ia primeiro, segundo, terceiro, mais difícil. Aí eu disse, não, então eu vou parar de trabalhar agora para poder focar nos estudos, para poder um dia eu sair daqui, né? E eu fui, eu comprei meu celular que eu queria comprar, peguei o dinheiro, comprei o celular que eu queria, que era o tempo que tava subindo o celular. E fiz minha viagem pra Chelsea. Comprei minhas roupas e tudo e fui. E fiz. Era uma bate e volta, viu, minha gente, essa viagem. Olha. Um sonho. Um sonho. Mas fui pra Chelsea, conheci ali Paulo Afonso. Foi minha primeira viagem, de verdade. Ô Mari, e não é tão comum, né? A gente ver assim, alguém despertar para o turismo, principalmente antes. Sim. Hoje vemos mais, mas antes não. O turismo realmente é um meio diferente, assim. Você despertar para o turismo foi... Então, e nesse meio eu comecei a trabalhar, ou a estudar lá, fui para Maceió e também trabalhava para poder ajudar a me manter lá, né? Trabalhava, estudava. Quando eu terminei, quando eu me formei, né, em administração hoteleira, eu já tinha feito também alguns estágios na CVC, como posso ajudar, aqueles estágios de um dia em resorts. Então, assim, eu tive o contato do que é um resort, do que é estar num resort na área de recreação, de lazer, me identifiquei, achava massa. Posso ajudar na CVC também, que era auxiliando os turistas quando chegavam, então eu tinha esse contato e eu ficava cada vez mais sedenta por aquilo. Até que eu comecei a trabalhar em diversas áreas enquanto eu estava estudando, e eu tinha uma amiga que é a Solange, que ela trabalhava na CVC na época. Aí eu dizia, só um dia eu vou entrar na CVC. Eu dizia assim, um dia eu vou trabalhar na CVC. E eu contava isso pra todo mundo. Tanto que eu comecei a trabalhar numa empresa que era de cobrança de cartão de crédito. Nada a ver, né? Eu era recepcionista. Aí eu falava pra todo mundo, um dia eu tô estudando e eu vou um dia trabalhar no turismo. Eu quero trabalhar com turismo. Aí os meninos souberam de uma oportunidade na CVC e disseram, Mari, a CVC tá pegando estagiário, tá fazendo estão contratando e vai ter processo seletivo, e por que você não vai? Aí eu disse, rapaz, eu vou. Agora era pro SESMAC, que eu estudava na FAO, né? Aí eu disse, rapaz, não fui chamada, vou passar lá, vou deixar meu currículo. Fui chamada. Olha que beleza. Aí quando eu cheguei pra fazer, eram 3 fases da entrevista. Na primeira fase, a pessoa que me entrevistou, que foi a Carmen Florencio, que eu digo que ela foi e sempre será minha mentora. A Carmen chorou na entrevista comigo, inclusive, e ela me perguntou, Mari, eu trabalhava, né? Ela disse, Mari, são 3 fases essa seleção. Me diga uma coisa, se você passar para a terceira, que é um curso que a gente ia fazer de 15 dias, um período, o horário, você vai conseguir fazer? Aí eu disse, eu vou. Esse foi seu primeiro contato trabalhando nessa parte mais de turismo. E aí eu fiz a seleção, eu passei, eu cheguei e conversei com o meu patrão atual. Eu disse, olha, eu passei nas 2 seleções, é o meu sonho, e eu preciso que você me libere um período do meu trabalho, nem que você desconte do meu salário, que na época era R$400, o salário mínimo, e não tem problema, mas eu quero fazer porque é o sonho da minha vida. Aí ele disse, pode ir, você não vai ter desconto nenhum. Você pode fazer o seu curso dos 15 dias, porque se você depois passar, você vai pra lá, não tem problema nenhum. E se não passar, você continua aqui com a gente também. Aí eu trabalhava só um horário, ele me liberou. Olha, coisa boa. E aí eu fiz e passei. Esse apoio, né? Que é tão difícil às vezes a gente ver. E aí eu troquei um certo pelo duvidoso, porque eu saí do emprego de carteira assinada e fui ser estagiária lá pra tentar. Mas graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso eu tenho uma filha de 6 meses. A Gigi já tinha nascido, A minha filha... na época da faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu tive a minha filha, porque eu engravidei no último ano da faculdade. Mas mesmo assim, eu tive ela, consegui passar no processo seletivo da CVC e ao mesmo tempo eu entrei na minha pós-graduação, no meu MBA de gestão de pessoas, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então, ela com 6 meses, eu tinha mudado de emprego e eu tava também... Tudo novo ali, né? Porque mãe... Mas eu não tinha medo, não. Ser mãe, entrar no trabalho novo e tudo. Faculdade, fiz, tudo. Menina. E graças a Deus, assim, me desenvolvi muito bem, porque em 6 meses eles me contrataram. Eu passei 1 ano e um pouquinho como vendedora. Aí fui promovida para supervisora. E em menos de 3 meses eu já era gerente do atendimento às agências e de uma loja da frente também, que era atendimento às agências, é quem atende as outras agências, que hoje eu sou uma agência autorizada, né? Da CVC também. Certo. Não sou... como é que se diz? Franquia? Eu não sou franquia, mas eu sou autorizada, posso vender as mesmas coisas. Então, o que acontece? Nesse meio eu cresci muito, aprendi muito, e a Carmen Florencio, que é essa que fez a entrevista comigo lá atrás, e que acreditou em mim, apostou em mim, ela viu que toda aquela crença que ela botou em cima de mim, eu falei pra ela que eu honrei e fui ali até realmente ver que
eu consegui ir mais além. Aí entra a história do meu esposo. Que, o Igor, Ele trabalha com você. Ele trabalha comigo, isso. Então, o que acontece? Ele sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo. Então, ele dizia, rapaz, você se esforça demais, você trabalha bem demais para os outros. Sim. Então, assim, eu acho que você tem potencial pra gente montar a nossa. Aí eu dizia, mas Igor, eu já sou gerente lá, rapaz. Maior do que eu sou a gerente geral, né? Era ele. Não, rapaz, vamos, acredita em você, tá. Aí eu disse, é verdade, ele é. Aí ele fez, vamos. Então, ele me incentivou. Ele disse, vamos junto. A gente largou tudo e acreditou na ideia de montar a Ibiza. Mas por que também a gente acreditou nisso? Nesse meio tempo, a minha filha começou a estudar, a mais velha. E aí... Nisso você já tinha a segunda? Ou não, ainda não. Ainda só com a segunda primeira? vem bem depois. Então, eu tava com a primeira, ela já tava numa idade escolar, e a escola nos chamou, porque percebeu uma coisa diferente nela e nos chamou para conversar. Dizendo que ela estava com comportamentos um pouco diferentes e que era bom a gente começar a investigar. E aí foi quando a gente descobriu que a nossa filha é autista. E aí já vem um outro processo. Então, outro processo aí, junto isso, ali, aí né? o que acontece? Nesse meio tempo, eu disse, realmente, a gente vai ter que abraçar, fazer o nosso e ser independente, para não depender dos outros. Porque vai ser a melhor alternativa pra gente, abrir nosso negócio, trabalhar pra gente ter os nossos próprios horários e também dar assistência a ela, né? E aí, ele largou o emprego dele, eu larguei o meu, a gente se juntou e montou a nossa primeira empresa, que foi a Ibiza Viagens. E Isso em Maceió. Isso em Maceió, Maceió ele é de ainda. Maceió também. E a gente trabalhou esse tempo todo lá, pá. E vou resumir um pouquinho. E depois de um tempo, veio a segunda filha. Que Quantos anos a primeira tem? Hoje ela tem 14 e a delas? segunda tem 6. A diferença entre elas Nossa. é mais ou menos 8 anos. Aí, 8 a 9 anos. Aí o que aconteceu? Veio a segunda filha, depois veio a segunda filha, veio a pandemia. Sim. A pandemia chegou. E aí o que a gente fez? Vamos passar a pandemia. A gente tem 2 funcionárias com a gente lá em Maceió, Luana e Aline. Tá, só uma pausa, só pra eu entender. Tá. Isso, por enquanto, não existia ainda a Ibiza em Santana. Ainda não. Isso era a Ibiza ainda Em Maceió. em Maceió. Isso. Aí ele falou o quê? Chegou a pandemia, aí todo mundo foi pra casa, tal. As meninas ficaram em casa, eu em casa também. E aí, o que eu disse? Rapaz, vamos passar essa pandemia em Maceió, porque todos os problemas que eu tenho da loja pra resolver, eu posso resolver lá de Santana. Aí eu vim pra onde? Pra Santana. Mas eu vim pra casa da minha mãe passar a pandemia, eu não vim pra morar. Chegando aqui, não tinha uma semana que eu estava, a cheia nos pegou. Ai, nem me fala daquela cheia. Que eu morava ali na época da Rua da Poeira também, Sim. na época da cheia. Sim. E passei um perrengue também. Aí a cheia nos pegou, né? Aí foi aquele corre-corre, a gente voltou pra Maceió assustado, levou minha mãe, levou tudo. E a água entrou na casa da minha mãe. Eu tirei a geladeira da casa da minha mãe como um barco. E aí, e nisso a gente voltou pra Santana, depois que tudo se resolveu, e passamos uma parte da pandemia aqui na casa da minha mãe. E nisso as minhas filhas se apegaram demais. As crianças daqui. Se adaptaram. A cidade, porque lá era muito preso, lá o amigo que tinha só era na escola, no condomínio não dava pra deixar solto, que a gente morria de medo. Maior, né? E a liberdade aqui era muito grande. Aí foi aliviando, aí voltou todo mundo a trabalhar, a gente voltou pra Maceió, continuou trabalhando, as meninas sentindo falta, 15 em 15 dias a gente vinha. E como a gente tem 2 funcionárias de muita confiança lá, E acho que esse trabalho híbrido que surgiu na pandemia foi, mais nos forte, mostrou né? isso. Eu tinha muito desejo de voltar pra Santana, só que eu não enxergava possibilidades. Aí Deus é tão perfeito Sim. que me fez enxergar onde estava a minha oportunidade de voltar. E aí, eu virei pro meu marido um dia e assim disse, vamos morar em Santana, as meninas todos 15 dias querem estar lá, a gente pode ir pra lá, pode morar lá e gerir o negócio de lá, as meninas aqui são de confiança, de 15 em 15 dias a gente vem. E o que precisar, porque assim, a gente não faz a venda em si, a gente cuida do administrativo, do marketing, do comercial, de tudo. E o que é que impede a gente de ir? Vai, aí assim, ele é bem como eu, né? Bom que toma tudo também. Se tudo der certo, a gente vai pegar só o dinheiro da mudança e voltar, né? Porque alugamos a casa lá, alugamos uma casa aqui, viemos e estamos há 3 anos. Olha que Olha, legal. coisa boa. E aí veio a oportunidade de montar um escritório da Ibiza aqui também. Aí a gente abriu, montou o escritório, só que a demanda é muito diferente É diferente. de um né? lugar para outro.
E aí a gente via que o atendimento ainda era muito online. E eu acho também a questão do costume, né? É. Porque, assim, eu não sei se tem outras agências aqui em Santana, Tem. mas que tem essa visão de realmente trabalhar tão focado No na turismo, divulgação né? do turismo. Sim. Porque eu vejo, assim, que quando vocês vieram pra cá, Sim. as pessoas começaram a Comentar conversar mais sobre sobre. viagem e de ter a oportunidade de viajar. Revolucionária, né? a Mari Tá vendo? Santana. Então dá pra perceber assim que teve assim uma divisão um pouquinho de como é trabalhado Sim. essa questão do turismo mais focado em outros lugares, sair, né, só da Isso. região aqui, porque às vezes as pessoas ficavam muito naquela, São Paulo, né, Rio, Gramado. uma coisa mais assim, que Isso. todo mundo tava acostumado. E eu acho que vocês trouxeram também esse olhar de não, vocês podem as pessoas- Aproximou, né? pode viajar pra onde quiserem. Então, aí a gente veio, abriu o escritório, mas a gente viu que a demanda não era tão grande. E nisso, eu continuei com o escritório, mas aquela coisa mais home office também, com um ponto lá para atender, mas como não tinha tanto fluxo, aí eu falei assim, eu sempre tive um sonho, e antes da pandemia, eu tinha chegado a conversar com meu esposo, que ele é assim, Vocês sabem uma dupla chamada Pink e Cérebro? Sim. Pronto, ele é o cérebro, eu sou o Pink, né? Que bom. Ele tem a ideia e eu vou executar na minha loucura. Então, assim, o que é que acontece? Eu disse, amor, eu quero abrir uma loja. Aí ele disse, vamos procurar lugar? Vai ser o quê? Aí eu disse, não, vai ser moda feminina. A gente chegou a procurar e tal, só que aí veio a pandemia e a gente encerrou isso. Aí quando chegou aqui, eu fiquei, amor, queria executar aquela ideia de ter outra coisa. Eu não queria só ter a agência, não. Porque eu queria fazer outra coisa. Aí ele chegou, virou pra mim e fez, você não tá gostando de academia? Todo mundo fala das suas roupas de academia, que é bonita? Compre roupa de academia pra vender. Olha. Ah, se isso não vai dar certo, né? Aqui já tem um monte de loja que vende. Sim, mas vende a roupa que você usa? Não. Vende do seu estilo que você gosta? Não. Compre e venda, rapaz, que vai dar certo. Eu digo, isso não vai dar. Eu dizia desse jeito. Menino, que coisa Não boa, vai né? dar certo, menino. Eu não vou não fazer isso não. Só vou gastar dinheiro, depois vou ter que usar tudo. Aí ele disse, compre, rapaz. Eu não tô dizendo a você, compre. Vai dar tudo certo. Ele é o cérebro, tá? Eu sou o Pink. Por isso que vocês verem o vídeo com o Pink lá, né? Aí eu disse, tá bom. Aí lá vou eu. A minha entrada no mundo fitness, Sim. né? Mas você já gostava, assim, desse mundo de Sedentária, academia, já era uma extrema. Estrela Barbosa. Menino. Não, sedentária extrema. Não parece. Não me exercitava. Eu fazia Muay Thai, que eu gostava muito do Muay Thai em si, da arte. Fazia lá em Maceió, parei depois da minha segunda filha. Aí quando cheguei aqui, conheci um pessoal que fazia e comecei a fazer. Mas mesmo assim, ainda não consegui ter essa frequência de exercício físico. Até que eu, um dia, antes de viajar com os grupos que eu ia pra Alberto Carreiro e tal, fui pra frente do espelho e disse, eu vou tirar umas fotinhas aqui pra eu ver. Quando eu tirei, eu não gostei do que eu vi. É que nem um rios que eu fiz. Que eu vou ter assim... Eu não vou falar porque vai ter um palavrão assim no meio, mas assim, que é essa? Aí eu vi que o tan era eu. Aí eu não gostei do que eu vi. Aí eu disse, agora eu vou mudar. Aí fui e falei com o meu professor lá do Muay Thai, que era da época. Eu disse, você dá aula de personal? Ele dou tal. Eu disse, e aí, eu tô querendo começar umas aulinhas aí, porque eu não tô achando o que eu tô vendo. Ele fez, então vamos lá, eu tô querendo mudar. E Mas no antes você já éramos assim de roupa fitness, no caso. Não, Já usava as não. roupas também, não. Não, Aconteceu eu junto. só tinha, Aconteceu eu tinha junto. roupa fitness porque eu era assim, eu tenho uma amiga que tinha uma loja de roupa fitness e eu achava super lindo o que ela vendia e eu comprava, mas eu comprava pra usar em viagem. Comprava sempre pra usar em viagem, Aham. não comprava pra malhar. Sim. Eu comprava calça leg, tal, e usava nas minhas viagens. Não, gente, depois a gente vai tirar a foto do look dela. Que eu amei Lindo, a lindo, composição que ela fez com a roupa de academia. Ela é uma com- representante do mundo fit, Tá né? vendo? Não, que ela veio com a roupa de academia, mas ela tá, tipo, super social, assim. Ela conseguiu trazer Criativa, né? o mundo dela pra uma coisa muito mais casual, assim, de Isso. usar, né? Você consegue trazer essa mudança. A gente vai falar um pouquinho também disso aí. Então, meninas, aí eu falei, aí ele topou a ideia. E aí eu comecei a me exercitar, a tentar mudar mais a alimentação, a me cuidar, até tudo que eu não tinha lá atrás, porque eu era extremamente sedentária, só trabalhava. Eu não pensava em mim, só pensava na família e no trabalho, apenas. Então eu não me cuidava. Então eu disse, pra eu estar bem em tudo, eu tenho que estar bem comigo mesmo primeiro. Então assim, aí eu comecei a ter essa regra de ir pra academia todos os dias, de tentar me alimentar melhor, de tirar o açúcar da minha vida, porque eu era extremamente viciada em bolo.
Ai, eu amo Sou bolo de bolo. também. E assim, eu comia 3 fatias assim, 1, 2, 3, em seguida, de bolo aqui, daquelas que a gente compra bem gostosa, recheada. E assim, eu consegui tirar e eu consegui mudar e sair do 44 para o 38,40. Eu consegui sair de um G e vestir um P, um M, hoje. Que mudança, viu? Uma mudança. E assim, Isso, extrema. mudança de hábitos mesmo. Mudança né? de hábito, mudança de tudo. E quando veio a ideia da MyFit, era isso. Eu ia. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer. Eu sou boa de dar nome nas coisas. Dei nome da Ibiza, deu certo. Dei nome da MyFit, deu certo. Eu sou boa de dar nome. Quando quiser fazer um negócio, Sim, chama pra dar o nome, sim. né? Eu dou nome. Aí o que aconteceu? Eu disse, rapaz, eu vou começar a fazer aqui em casa. Eu tenho um espelho, que eu já tenho um espelho camarim. Vou começar a vestir as roupas aqui na minha loucura e vou mostrar ao povo. Vamos ver se o E povo deu vai. certo. E aí criei um Instagram, fiz um mistério primeiro, olha, primeiro eu fui conversar com 2 amigas minhas. Que É ela- super marqueteira ela, né? Importante Isso, isso. fui conversar com 2 amigas minhas. Ai, amiga, você acha que vai dar certo isso? Ela disse, vai. Aí o meu marido diz, tu tem que ir lá tirar a prova com as tuas amigas. Tu não acredita, não acredita, porque assim, né? Elas estão inseridas no No mercado. meio, Então, né? isso é pesquisa de mercado. filha. Aí fui fazer minha pesquisa de mercado. Vai dar certo? Vai dar certo. Aí eu disse assim, pronto, o que é que eu vou fazer? Se todo mundo elogia o jeito que eu me visto, eu vou comprar o que eu visto, eu vou vender, eu vou ensinar as pessoas a se vestirem pra academia. Porque aqui ninguém faz isso e eu não vejo em canto nenhum. Diferencial, Ninguém né? ensina. Você teve esse estralo do diferencial Isso. do comércio. Que às vezes você tava Sentiu a receio, necessidade, né? Isso. tava com aquele receio de, mas todo mundo vende. Isso. E a importância das vezes a gente E se olhar, destaca justamente por conta disso. né? olhar com outro olhar pra aquilo que às vezes todo mundo faz, você faz uma coisa diferente, Vou né? vender e vou vender diferente. É. E assim, o que é que eu via muito na academia? Eu ia colorida e as pessoas iam de preto. Outras, Então, o nosso slogan é, né? Colorindo as academias do sertão. Ai, Como ótimo, também eu nosso gostei. arco-íris. Se você chegar lá na MyFit e vocês quiserem qualquer cor, vocês vão achar. E foi isso que eu Perfeito. disse. Eu vou colorir esse povo aqui. E comecei a observar as meninas das academias e foi verdade. O nossa primeira coleção foi Musas do Sertão. Eu olhava pra uma e pensava, que look legal ficaria naquela menina, que look legal ficaria naquela. E foi de verdade isso. Sim. Por isso que eu botei Musas do Sertão. E eu comprei a minha primeira coleção. E montei e fiz um mistério. E quando foi no dia 31 de outubro, lancei meu Instagram. Em um mês eu tive 1.000 seguidores. Olha só. Foi bem legal, eu gostei. E, assim, a partir daí, eu fui fazendo isso. Em casa mesmo, botava meu vídeo sem maquiagem, sem nada, na minha loucura, com cabelo assim, eu ia Porque a entregar. academia é isso. A academia é rotina, né? E outra coisa, o que é que eu percebo? As pessoas, elas enfeitam demais tudo. E nós somos pessoas reais. Sim. Então, Ninguém nós tem tempo de queremos- se arrumar pra ir nós pra queremos, academia. ver pessoas reais, usando coisas reais Você e se nos identifica, sentirmos, né? nos identificarmos. Mas isso é até algo legal, você falando do colorido. Eu, pelo menos, não tenho nada colorido. Eu tenho, só Eu tô não tenho começando nada, agora. né? só não tenho nada colorido. Eu tenho uma blusa alaranjada, que é a única, mas meu guarda-roupa de academia Eu tô é começando. preto, cinza e azul escuro. Eu tô só. começando. Porque às vezes eu fico assim, eu não sei porque porque o colorido a gente tem aquele receio de, às vezes, assim, mostrar um pouquinho mais o peso, né? Dar uma marcadinha ali Mas na isso é coisa da frente. cabeça. Olha, alguém disse que o preto emagrecia. A gente ficou com aquilo. Mas é muito interessante de bater na tecla, tipo assim, você pode usar outra. Claro que pode, né? fica lindo. E trazer outras coisas pra dentro do guarda-roupa, que às vezes a gente tem E receio de usar. eu tô me adaptando tanto ao colorido na academia que quando eu tenho uma peça nova, eu já quero ir pra Quero usar. academia. Anima você, né? Quando você. É o pré-treino. Sim. Mas Anima demais. Motivada, compra uma roupa nova e vai. Menina, eu não tenho. Eu realmente eu não tenho. Igual top. Eu não tenho ainda coragem de usar top. Eu também pra ir tinha pra esse academia. tabu de não ir de top, de não malhar de top, não caminhar de top. Agora sim, tô me adaptando. Mas é isso, a gente vai enraizando ideias, né? E se você não se perceber, diz assim, eu posso, o que é que tem? E o interessante, às vezes, de trazer esse novo olhar, né, daquilo que a gente é tão batido, é isso, trazer de forma leve, né, que a gente vê Eu achei no muito teu Instagram. interessante. Eu não lembro qual foi a primeira vez que eu vi. Mas assim que eu vi, eu achei muito, meu Deus, que bacana. Ela vende e ela mesmo, né, divulga e tal. É Achei um muito modelo, bacana. ela é própria influenciadora, Ela o faz negócio tudo. dela. Agora, engraçado é que todo mundo acha que todas as presepadas dos vídeos que eu faço começaram aqui. Aí é onde vocês se enganam. O que é que acontece? Eu, lá na Ibiza, eu também fazia vídeos para atrair os meus clientes para a agência.
Então eu já me vesti de roupa junina. E falava assim, vem comprar aqui na Ibiza, senhor. Aqui tem os melhores pacotes de viagem. E eu tenho vídeo vestida de matuta, entrando, dançando quadrilha na loja. Performance. Tem o quê? Coelhinho da Ibiza, que traz pra mim. Eu tenho que Vestida ver de isso aí. coelhinho, minha gente. Não é coelhinho, aqueles coelhinhos Playboy não, viu? É coelhinho, de macacão de coelhinho, de narizinho de coelhinho. Então, assim, eu sempre fazia umas performances bem engraçadas pra atrair. E atrai, e funciona. E muitas pessoas se identificavam, e foi num período que eu montava grupo de viagem. Então, todo mundo queria viajar com a Mari, porque a Mari é engraçada. E isso é uma coisa minha. Natural, eu desde sempre fui muito presepeira, como diz a história, muito engraçada. É o meu jeito de ser, eu não forço nada, E é não muito preciso bom. e não gosto. Mas ela chegou, a gente tava morrendo de dar Sim. risada com ela, que ela contando muitas histórias. Inclusive, na MyFit, existe essa questão de... Vocês vão ver meus stories, vocês vão ver meus provadores, mas vocês não vão achar sensualidade nele. Por quê? Porque eu tenho um arquétipo engraçado. Então, mesmo que eu queira fazer caras e bocas, vocês nunca vai... O Não máximo vai que vai ver. sair é alguma coisa meio estranha e engraçada. Mas sexy não, tá, gente? De jeito nenhum. Então, assim... e eu gosto de me divertir, eu brinco na academia, todo mundo já me bom. conhece pela a palhaçada do... E torna o ambiente leve, né? Sim, e eu gosto muito. Então, essa foi onde eu quis trazer essa questão de que as pessoas têm que se enxergar. Eu sou uma mulher de 36 anos que tenho que mostrar para outras mulheres, tanto da minha idade, quanto mais novas, quanto mais velhas, quanto o que for, que elas podem, se eu conseguir, elas conseguem, se eu faço, elas podem fazer, que não existe idade para usar colorido, para usar o que for, Verdade. que todo mundo pode, e que, olha, nem aí para ninguém, cada um só sabe do seu ser, da sua vivência, da sua vida, e é isso que a gente tem que fazer, né? Com certeza. Viver, aproveitar e pronto. Ô Mari, você falando de sonho, de viagem, qual foi a primeira viagem, a primeira grande viagem que você fez assim? Minha gente, eu vou dizer a vocês, viu? Foi assim. Primeiro teve um perrengue para depois ter uma realização de um grande sonho. Adoramos as histórias dos bastidores Pronto, também. foi assim. Eu era gerente da CVC e chegou um convite para mim dizendo, Mariana, tu vai para Cancún para passar uma semana e no mesmo avião vai a galera do programa da Eliana, que Meu vai gravar, Deus. vai fazer umas gravações lá de um programa da Eliana que tinha que era até umas paniquetes, sei lá quem era que ia, e ia junto no voo. Aí eu disse, beleza. Só que Cancún, na época, como agora recente também está exigindo um visto. E esse visto era um visto eletrônico. Só que eu era muito ocupada, então eu cheguei e falei assim para uma das meninas que trabalhava, ó, tá aqui meu passaporte, faz meu visto. E depois tu me entrega a documentação, que é assim, quando eles dizem que você vai viajar, é assim, uma semana, tá? Pra você se organizar. Nossa. Aí disse assim, faz aqui meu visto, deixa tudo certinho, que depois eu pego aqui pra viajar. Aí ela foi, fez eletronicamente, fez tudo. Chegou em São Paulo, passou lá a companhia aérea, olhou meu visto, tal, tudo certo, passei. E ia ter uma escala em Manaus. Quando chegou em Manaus, a Polícia Federal entrou no avião. Quando ela entrou no avião, eu fiz... Ai! Eu disse assim, brincando. Aí o policial fez, e foi? Eu fiz, foi tá aqui? Aí desse jeito eu fiz, brinquei mesmo. Aí ele pegou o meu passaporte, aí ele fez, a senhora vai ter que descer do avião. Eita. Aí eu disse, Mulher. tá brincando. Aí ele fez, não, é verdade, o visto da senhora tá com um erro. Eu fiz, como assim? Meu nome tava fora de ordem. Meu nome é Mariana e meu sobrenome é Agra Farias. E ele emitiu Mariana Agra e sobrenome só Farias. Ele tinha que constar exatamente como estava no passaporte. Nossa. Aí eu desci, fui tentar fazer a remissão do visto. Só que na época, 2011, a internet do aeroporto de Manaus era a rádio. Minha gente, que a gente tentava e nada. Aí o responsável do grupo teve que voltar para a aeronave e disse, infelizmente você não vai ter como seguir viagem, vai ter que ficar aqui. Só que Deus é tão bom comigo que eu fiquei tão tranquila, eu não me desesperei, eu não culpei ninguém, nem nada. Não, fiz Meu nada. Olha Deus. só como eu sou, viu? Em momentos de tensão, eu sou a melhor pessoa pra resolver problema, porque eu não fico assim. Aí eu peguei, me sentei lá, aí eu só virei pro cara da companhia aérea e disse, olha, eu sou de Maceió. A minha passagem eu comprei de Maceió pra São Paulo, mas eu tenho que voltar pra Maceió, agora eu só quero saber o que vocês vão fazer comigo. Minha mala foi pra Cancún, viu? Eu fiquei em Manaus, Sem mala. sem mala. Aí eu fui numa lojinha, aí comprei uma blusinha pra trocar de blusinha.
Aí ele fez, olha, não se preocupe, eu vou lhe dar um voucher, você vai pro Tropical Manaus, que é um hotel que nem existe mais, que já fechou lá em Manaus, mas era um grande hotel de Manaus. Você vai pro Tropical Manaus, você vai dormir lá, e amanhã você volta cá no aeroporto, tua mala vai estar aqui, e a gente te manda pra Maceió. Aí eu, beleza. Nisso você não ia, até então não conseguiria Não viajar. fui, fiquei, a turma foi embora pra Cancún e eu fiquei, né? Aí mandei mensagem, gente, fiz um e-mail, né? Gente, olha, aconteceu. Tipo, tirei aquilo como exemplo. Gente, aconteceu um problema comigo, que foi assim, eu tive que descer do voo. E isso foi por conta de que eu não conferi o que eu pedi pra outra pessoa fazer, porque eu sou a gerente de vocês, então o erro foi meu de não conferir. Porque se fosse um outro passageiro, eu teria conferido. Mas isso serve de exemplo pra quê? Pra que a gente reconfira sempre tudo do passageiro. Porque hoje fui eu. Mas e se fosse o sonho da vida de alguém? É verdade. Eu estava ainda a trabalho. Mas Você ficou tranquila, né? A gente vive com sonhos. Mas eu poderia ter ficado nervosa, mas é porque geralmente assim, é Deus que baixa em mim mesmo, assim, aí eu fico tranquila nessas coisas. Aí o que aconteceu? Aí a gente tirou como um grande exemplo, a menina ficou triste, querendo se culpar. E eu disse, não, você não é culpada não, eu lhe pedi um favor e você me fez. Eu que não conferi o meu documento. Aí, tudo bem até aí? Uma semana depois, Carmen me liga e diz, Nari, arrume suas malas que você vai pra Paris. Meu Deus. Senhor Jesus, muito Eu obrigada. tô querendo uma ligação dessa, viu? Tô precisando de uma ligação dessa. Então, o que aconteceu? Eu não fui Então apenas... você não chegou nem pra Cancún, Não né? fui pra Cancún, Não fui. fiquei em Manaus, voltei pra Maceió, trabalhei uma semana, ganhei uma viagem pra Paris, então eu saí no lucro. Só que eram 5 dias, voltaram uma semana, mas tudo bem. Mas, meu Deus, eu vou pra Paris. Minha gente, quando eu pisei naquele lugar, eu juro a você, a sensação, eu nunca tive mais quando eu estive em lugar nenhum. Era a sensação de estar num sonho. Todos os 5 dias que eu passei lá, era como se eu estivesse pisando em nuvens. Ai, delícia. Eles fizeram um dia lá, um passeio que eles disseram, eu vou contar até 5, tem uma surpresa pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele fez assim, quando ele fez assim, as luzes começaram a piscar da torre, e eu acreditando que era uma homenagem a gente, mentira, eu já sabia de tudo. E, ai, meu Deus. E assim, foi, de verdade, eu me senti um sonho. Foi uma das melhores sensações da minha vida. E principalmente quando eu fui a Versalhes. E lá no palácio eu fiz uma visita guiada com fone, né? Tem um guia também com a gente, mas a visita guiada é com um fone de ouvido e você vai passando pelas salas e vai falando tudo. E lá tinha uma mesa que era o Tratado de Versalhes, onde foi assinado o Tratado de Versalhes e tal. E na hora que eu estava em frente a essa mesa, a única coisa que eu conseguia pensar era no meu professor, Albert César, que era o professor de História na época aqui no ginásio, falando na aula sobre o Tratado de Versalhes. E foi essa memória que me veio na hora, de verdade, lá. Ai, que Então, gostoso. assim, a partir daí, se eu já tinha vontade de conhecer, se eu já tinha essa paixão por viajar, me despertou mais ainda, cada vez mais. Imagina, a primeira viagem ser logo a Paris. Fui pra Paris, a primeira Não, internacional e depois foi pra de Paris. assim, de um perrengaço, né? Que tinha passado, tipo Isso. aquela esfriada que Isso. tinha dado, daquele... Opa, né? Eu tô no caminho certo, assim, né? E pra mim, assim, foi uma realização de um sonho. E nisso tudo, sempre o Igor ao meu lado. Porque é importante, às vezes a gente diz assim, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mas existe o contrário também. Por trás de uma grande mulher, às vezes existe um homem maior ainda. E é verdade, porque o que seria de mim sem ele hoje? Porque às vezes é muito difícil. O que a gente vê hoje, nós mulheres, né? Sim. Vemos muito, são casos de mulheres sendo violentadas. Verdade. Né? E a gente não vê, às vezes, aquela parceria, aquele amor. E que se todo homem soubesse, ele deveria, ao invés de julgar, ao invés de falar, ele devia, assim, estar ao lado da sua companheira e apoiá-la em tudo. E a gente bate tanto na tecla de que falta isso, falta aquilo, mas na hora de reconhecer, tem de reconhecer também. Quando existirem Igors aí na vida de alguém, a gente tem que enaltecer. Acho que a parceria é tudo, né? E a história da Maria é muito... Mari é muito bonita, porque você vê que a construção também do sonho da história dela sempre teve alguém o que apoio, ajudou né? a apoiar ela ali, que como é importante isso na nossa vida, né? Porque desde muito nova, a avó mandando os presentes ali, fomentando aquele amor dela na viagem, a mãe incentivando, vamos arrumar então o teu trabalho, vamos fazer essas coisas, e aí teu esposo vindo logo na sequência te dando a mão ali também.
é tão importante a gente ter esses apoios e sentir segura, né? Isso. Naquilo que a gente tá fazendo no nosso dia a dia. Com certeza. Então, por mais apoio, né? por Você mais vê apoios, quem com aí tá com certeza. suas filhas. Esse é o correto, né? São os maridos, as mães, né? Apoiem bastante, Apoiem, porque faz às toda a vezes- diferença. Às vezes tem sonhos que parecem impossíveis, mas nada é impossível, minha gente. Se a gente batalha, se a gente acredita, se a gente luta, a gente é capaz de tudo. Quem diria que a filha de Dona Lúcia, da Rua da Poeira, iria pisar em Paris um dia? Eu não acreditava. Né? Mas eu fui. Era o meu sonho, é o meu sonho. E eu sei, eu acredito, eu vou conseguir tudo que eu quiser. Porque eu acho que quando a gente acredita na gente mesmo, né, também, e a gente busca, a gente consegue. E às vezes a gente, na primeira adversidade, fica, meu Deus, eu não vou conseguir. Isso vai ser da vontade de Deus. Deus, ele tem a vontade que a gente consiga tudo. Agora a gente também tem que dar nosso passo. A trabalhar gente não pra pode isso, esperar né? o milagre cair do céu, né? A gente tem que fazer parte da construção do milagre. Cadê por onde, né? Aquilo chegar até a Verdade. pessoa. E aí, minha gente, surgiu a MyFit. Olha, lá vou eu pra MyFit. E ele também presente, né? Que foi ele que incentivou, tal. E aí, eu comecei a querer ver o que é que eu vou fazer diferente aqui nessa loja pra divulgar. Eu disse, Reels tá em alta. E eu vou começar a fazer Reels. Aí, comecei com Get Ready With Me, que é aquele Arrume-se Comigo. E aí, eu comecei me arrumando, mostrando as roupas. Aí, aí eu apareci vestida, aí eu vou dizer... né, cara, assim, boca, assim, aparecendo vestidinha lá, e foi dando certo. E a galera comprando a história. Até que um dia eu disse assim, rapaz, eu vou chamar meu personal pra fazer um vídeo comigo, será que ele Pra topa? participar. Aí eu, professor, vamos fazer um vídeo aí, tá, não sei o que, ele, oxa, pai, não sei o que, bora, professor, vai dar certo aí, ele, bora. Aí pronto, aí começou. Aí eu fiz um que eram os tipos de pessoa na academia. Sim. Que era Acho que eu já a que vi. tirava foto, a que chegava Sim. morta e a que chegava empolgada. Eu sou todas essas. Depende do dia, né? Que a pessoa chega. Aí, quando eu vi que deu certo, eu disse, vou continuar. E eu sempre gostei muito de folia. Aí comecei do dia, aí fiz um aí que era que não pagou a mensalidade da academia. Eu vi E também. fui me arrastando no chão. Eu acho que eu vi todos, Vale, já. Ai, então- Acho que até esse que foi que Laís me mandou. Mandei A gente pra tava ela. nas ideias de quem que a gente chamava, ela falou assim, eu acho que a Mari vai ser ótima A Mari, nos a vídeos Mari. dela. E eu gosto muito de criar o roteiro do meu vídeo também. Eu vejo alguns de você cria inspiração, roteiro? sim. Isso que eu ia perguntar, tudo não, ideia assim, sua, assim. às vezes eu vejo uma inspiração e da inspiração eu não faço igual a inspiração. Eu tento modificar e fazer do meu jeito. Mas um dos mais engraçados, como assim, o da academia, fui eu que criei, eu vou lá e digo como eu vou fazer, Uhum. mando a pessoa me filmar daquele jeito, depois eu vou e edito o vídeo e boto tudo direitinho. Como tem outro também, que é a segunda versão, de eu entrando na academia sem pagar, que eu ligo pra academia, a eu menina vai assisti. atender. Eu vi esse também. Pronto, aí tem e vários outros assim. Eu gosto muito de tentar criar, mesmo com inspiração ou sem, ou da minha cabeça do nada, vem uma loucura assim, eu disse, vou. E o meu marido, por trás de novo, ele me manda um monte de vídeo pra me inspirar. E o pessoal pergunta, teu marido não se incomoda não de tu Mulher. gravar uns vídeos assim? Eu disse, mulher, ele é que manda os vídeos, mulher, deixa pra lá. Tem que gravar com ele? Já tem vídeo com ele? Não, a gente já gravou um em Maceió, quando a gente morava lá, que ele é bem esportista, ele gosta de andar de bike, né? Aí tinha um áudiozinho que era dizendo que a cada não sei quanto tempo, um marido é impedido de andar de bicicleta pela mulher. Porque eu dizia assim, hoje você não vai. Ele todo prontinho, meu dedinho assim, o bichinho volta com a roupa de bicicleta, com a bicicleta. De volta, mas a gente tem os planos aí de gravar, sabe? Né? Tá precisando É, aí do... Participar, É, né? não, Digo mas aí vai. nos É porque ainda rios. não chegou o tchau, mas assim, eu gosto muito, eu acho divertido, diverte as pessoas. E assim, o que eu fico mais grata é de ver quantas mulheres chegavam pra mim e diziam, eu tô começando a malhar por causa de você. Olha, É, inspiração. eu vou começar porque você tá aí fazendo e tá mostrando, assim, não, porque... eu vim comprar roupa, e vai lá comprar roupa primeiro, né? Vim comprar roupa e vou pra academia, viu? Por sua causa, por causa dos seus vídeos, por causa daquilo... E eu fico feliz, porque isso é uma contribuição pra vida do outro. Sim, com certeza. Não é E uma também acho que questão de dá vender. aquela a sociedade de você falar assim, nossa, eu tô fazendo alguma coisa Tô fazendo a diferente, diferença, né? Isso. Quero mais, quero mostrar mais do meu E- trabalho e ajudar mais com isso. É isso, assim, e nem tudo, como eu digo, nem tudo é dinheiro. Não é só vender, né? Não Nem é só tudo abrir dinheiro. uma loja e... Não, e é o que eu falo assim também. E o que eu pude perceber também é que a minha chegada com essa loucura toda
também mexeu muito com o mercado aqui, Sim. outras lojas. Não falo só do meu segmento, mas assim, eu vi que movimentou muito. Você faz Inspirou, toda uma né? inspiração Inspirou por trás, né? e muita gente começou a se movimentar e ver que tem como, né? Tem Sair da como mesmice, criar eu acho. isso. Quando eu montei a Maria Bonita, a gente trouxe. Foi uma das primeiras lojas a fazer os challenges na época, né? Que fazia aqueles vídeos, que fazia as maquiagens lá. Sim. E aí eu acho que mostra, assim, tira um pouco daquele receio da cidade mais do interior. Querer fazer algo que tá mais bombando, acho que a internet Alguém trouxe tem que isso mais começar, fácil, né? E dar aquele estralo as pessoas verem e falar assim, olha, dá pra fazer, né? Tem alguém fazendo, tem Eu como tava me comentando inspirar. com a Mari que a gente tem, a gente bate muito na tecla no café, nas reuniões do café, que a empreendedora, ela tem que aparecer, ela tem que vender o produto dela. Isso. Ninguém vai vender melhor que você. A Isso. gente tenta, insiste, né? Sim, porque se você não acredita no seu produto, Quem vai acreditar? né? Como que você vai oferecer aquilo pra alguém? Como Às que vezes vai saber você que a fica, pessoa vai preciso contratar, mas aí você vende da melhor forma. Isso. Porque você conhece seu produto, você sabe a Isso. qualidade dele. Isso. E você pode contratar, mas você pode se unir. Sim. Né? Eu não sei se vocês viram, mas eu tenho muito investido na Allen, a Allen Sim. Vieira, Sim. né? E assim, a Allen, ela tem um ar ela é uma menina jovem, ela tem um ar jovial, muito voltado também essa questão da academia, que é o que as meninas, né, hoje em dia, na verdade, essa juventude é toda diferente da minha época, quando eu Sim. tinha a idade dela, né? E assim, eu tento mostrar, através da parceria também com ela, que existe a menina, né, em forma da Allen, na academia, mas existe a mulher em forma da Mari na academia, Sim. entendeu? E que todas nós podemos tudo. A roupa que ela usa é a roupa que eu uso. Você veste as duas pessoas. Entendeu? E a mesma roupa em corpos diferentes, em momentos diferentes, e que tá tudo bem pra todo mundo. Só que o medo muito do interior é o medo do julgamento. Sim, então, assim, verdade. como eu vim de uma capital que eu morei 18 anos Existe e que uma outra visão de mundo, a gente chega né? aqui, a gente não tem medo de ser julgado. Eu tenho não, medo de ser julgado. Eu não tenho. Mas assim, eu sei que julga, mas Julga. eu tenho que me preocupar com o que eu quero fazer. Aí eu vou deixar de fazer porque alguém vai falar de mim. Pode, eu vou deixar de usar uma roupa colorida De porque vão dizer que não é pra viver, minha né? idade. Deixar de Não viver. pode, gente. E depois de uma pandemia que teve dessa, que a gente viu tanto amigo indo embora, tanta gente que queria estar aqui, a gente tem mais aqui viver. Sim. Eu não tô dizendo que você vai sair se jogando de cima de um bungee jump do que for. Não. Viver a sua vida, cuidar da sua Não são saúde. os limites, mas saber que você pode, né? Usar o que você quer usar, fazer o que você quer fazer, desde que não vá agredir ninguém, não vá prejudicar ninguém. Mas viva. E eu acho que tirar um pouco desse estereótipo de que a academia é só pra quem quer ficar bombado, Não. só pra gostosonas, né? Que Aham. Não tinha. existe. Né? Eu acho que mudou muito essa visão. A Sim. gente tá fazendo muito pra saúde Isso. mesmo, pra se manter bem, pra se manter ativo. E que não tem muito essa questão de corpos, né? Isso. E é a questão da longevidade mesmo, porque hoje em dia você vai ver que essa questão de longevidade, a idade já aumentou, então a gente tem uma prospecção de vida muito maior. Hoje eu não malho pra estar forte, pra estar isso, não é porque eu tô com um problema com a hernia na coluna. E eu tenho que me fortalecer. Então, minha questão é saúde. Eu falo, meninas, eu faço também pela saúde, não é por... Claro, a estética pra gente é um bônus, mas Sim, nós uma temos que consequência, né? e eu digo, eu tenho que viver muito, porque eu tenho a minha filha pra cuidar disso. Então, assim, é um serzinho que eu sei que é dependente de mim. Então, assim, eu tenho que durar o máximo que eu puder, o que eu digo ao meu esposo. Vamos lá, a gente vai ser aqueles tiozinhos que vai acompanhar na festa, viu? Chega lá e diz, tua mãe, teu pai. São meus pais, e assim, né? E a gente ali com a carinha ali, né? Toda boazinha. Então, assim, é o que eu digo, a gente brinca muito assim, eu e ele, né? Mas é verdade, a gente tem que se cuidar, minha gente. Por quê? Aí vocês, não. É a mesma história da viagem. Vou viajar agora, não. Agora eu vou construir minha casa, vou isso, vou aquilo, vou aquilo. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando se aposentar, tu tá com a hérnia, tu não sabe nem se tu tá andando, tu não sabe nem o que é que tá acontecendo, porque tu não se Não exercitou pode também. sozinha, você tem que ir Viagem. com alguém carregando, não aproveita. Hoje eu enxergo a viagem como um É investimento. um investimento e uma terapia. Não, viajar é tudo de bom, né? Assim, acho que se eu pudesse. Se eu pudesse também. São assim, são memórias que você cria. São vivências lá, né? São Únicas. Como você disse, você sentiu uma vez aquilo de Paris. Isso, e assim, cultura, você conhece muita coisa, você abre sua mente pra muita Histórias, coisa, né? história. Eu sou a louca eu sou a louca do castelo, louca do museu. A gente viajou, teve eu e minha esposa, a gente viajou, eu acho que a gente não visitou foi
na Dinamarca. Eu fiz a gente ir para umas 2 outras cidades, do outro lado, nos interior, que só Jesus. Detalhe, não fala inglês não, viu? Isso que eu queria estar Não. curiosa, já vou perguntar pra ela se Não ela já respondeu. Eu já Não ia pedir falo. pra ela falar inglês Não aqui É, pra falo. gente. fazer um diálogo. Não falo. E assim, eu sou extremamente curiosa. Então, assim, eu pesquiso até o que você Mas duvidar. amanhã nada, ela chega. Nada. Já passou algum Não. mico assim? Verbo to falando- be, o que tu és. Passou algum Então, assim, mico assim? Não, falando... vou falar não, por isso não, porque assim, o que é que acontece? A gente, hoje em dia tem a tecnologia a nosso favor, o tradutor e tudo mais, e assim, eu estudo muito o destino antes de ir. Então, como eu disse ao meu marido, a gente já foi para Las Vegas também, antes de ir para Las Vegas, eu disse a ele, eu não tô nem com vontade de ir mais. Aí ele disse, por que eu fiz? Porque eu já estudei, já sei aquilo ali de cabo a rabo, não tô nem querendo ir mais, porque eu já conheci aqui por tudo. Aí, assim, e a gente... E eu sou a louca do museu, eu vou, eu gosto de ir pra castelo, eu gosto de... Minhas séries, Curiosa, né? séries e filmes, amo coisas históricas, até pra poder Cenários, conhecer né? cenários e tudo mais. Então, assim, eu tava dizendo, eu digo, ele, coitado, ainda bem que ele vai comigo, ele topa tudo, Topa né? tudo. Mas eu sou a louca assim, eu vou pra conhecer, arrastei ele pra lá no meio de... Não tinha nada, só tinha esses benditos castelos. Eu disse, mas bora, que parece Na que foi lá que... Dinamarca. Na Essa- Dinamarca, isso. Aí, parece que era Helsingor, o nome dessa cidade que a gente foi, que eu disse assim, parece que foi nesse castelo aí que Shakespeare escreveu Hamlet, teve a inspiração. Aí eu disse, vamos lá que eu quero ver onde foi esse castelo, rapaz, deixa eu bora. Aí a gente foi lá e passeou, e depois saiu desse, foi pra um outro, e aí foi maravilhoso, né? Ô Mari, e hoje quantos países você já conheceu? Mulher, eu vou contar os meus amigos, mas eu acho que foi em torno de 11 a 12 países que eu conheço. Mais ou menos. Arrasou. Agora, se você perguntar pra você... Viajada. Viajada, mulher! Gente! Mas assim, o que é que acontece? Um dia a gente chega na metade das bandeirinhas, Sim. ela viajando pela Ibiza. Mas assim, o que é que Já vou fazer acontece? umas parcerias aí. Eu tive muitas oportunidades, porque como eu trabalho com isso, os meus fornecedores me convidam a Sim. ir, né? Então, assim, essa facilidade que a gente tem. Paris eu fui a convite, na Espanha eu fui a convite, pra Itália eu fui a convite, e aí a gente vai tendo sempre... Aí tem, claro, os investimentos que a gente tem que fazer para conhecer, como eu teve uma época que estava bombando os Estados Unidos, então eu fiz investimento, eu fui pra Las Vegas, 6 meses depois eu fui pra Porque você falar. pra Orlando, são investimentos. Viagem pra você também não é só questão Não. de prazer, assim, do turismo Sim. só. É o seu trabalho, Isso, né? então, o que é que acontece? As pessoas não entendem. Aí a gente comprou Las Vegas, foi pra Vegas, e quando chegou em Vegas, eu tinha um roteiro específico pra conhecer os hotéis, porque eu queria, então fui passar em cada hotel, ver o que tinha de atração em cada hotel, porque Las Vegas, assim, os atrativos estão dentro dos hotéis. Olha, Então, eu legal. primeiro fiz aquela dinâmica do que eu precisava aprender, porque eu tinha vendido 50 passageiros pra lá numa promoção, pra eu montar um roteiro e explicar pra eles, eu fui primeiro que todo mundo, pra dizer pra eles, eu quero que tinha lá pra eles conhecerem, e depois, né, fui fazer o que eu queria fazer. Então, eu assistia muito vídeo naquela TV fechada de assinatura, de lugares que era restauração, que era aquele... Golden Silver, que é um que vende coisas antigas lá e tal, que é bem famoso. E aí, Trato Feito, o nome do bendito do programa, que era da TV fechada. Que eles compram coisas antigas, relíquias e tal. Eu já vi. E vários outros. E que restaura carro, e de Ink Master, de tatuagem. Então, todos os que a gente sabia que aqueles programas, que as pessoas eram de Las Vegas, a gente foi visitar cada um deles. Porque a gente assistia na TV fechada, então a gente fez um legal. roteiro do sonho da gente. De conhecer os lugares onde são gravados aqueles programas, porque eles são reais. É uma loja de verdade, é uma loja de penhor de verdade, é uma loja de restauração de verdade, é uma loja de restauração de Não, carne deve de ser verdade. Las Vegas deve ser um mundo. É um mundo. né, Então, assim, a gente fez um roteiro profissional e depois a gente foi fazer o nosso roteiro pessoal. A gente se jogou lá no meio de um deserto. Um perrengue. Aí a gente foi pra lá, aí a gente acordava cedo, só que a cidade só começa a se movimentar 10 da manhã, né? Aí a gente acordou cedo, se arrumou, um calor de 40 graus de verdade, que você lá não transpira, só inchando. E aí, retendo líquido, a gente se arrumou, aí foi pra uma cidade chamada Eldorado, Quênia. Era Eldorado do Quênia? Parece que é isso mesmo. Minha filha, é uma cidade fantasma, que chama uma cidadezinha desse tamanho, abandonada, fantasma, que ela já é como se Cenário fosse de cenográfica, filme. parece cenário de Ixi. filme. Espere que o filme tá pra começar. Vai eu e ele lá, sozinho, nessa cidade, chega lá e começa a tirar foto. Aí eu
Aí era no tempo da Minha Casa Minha Vida. Aí eu dizia, my house, my life. Ih, tirando foto nas casinhas lá. Ai, daqui a pouco, menina, a cena de filme começa. Para uma van. Aquelas van, furgão, que abre as portas assim. Não tem que a gente assiste no CSI, É né? isso que eu falo, bem filme americano, Menina, assim, né? desce 2 homens desse furgão. Eu disse, é hoje que nós morremos, América. Igor, pelo amor de Deus, o carro tá ali do outro lado da pista. E agora, o que nós faz? Ele fez, vamos ficar aqui desse lado que eles estão do outro. Se eles vierem pra cá, nós corre. Aí eu disse, mas a gente ficou com medo de verdade da história. Aí a gente lá, né? Aí, não, vamos continuar fingindo que tá tudo tranquilo, vamos tirar foto. E só tem nós aqui. Aí nós lá, tirando as fotos. Daqui a pouco, menina. Chega um carro, um xerife com um bigodão desse tamanho, com um chapéu assim, faroeste. Aí eu disse, moço, estamos seguros, a polícia tá por aqui. Esse negócio é rastreado mesmo, viu? Os caras só estavam fazendo manutenção lá. A gente com medo e o xerife chegou, porque não era a hora que não tinha funcionando lá. E o que era que eu e ele. Vocês acabaram sendo Era pra vocês, o xerife. É isso. Aí eu disse... Aí a gente foi, tirou as fotinhas, eu disse, acho que tá na hora da gente pegar o beco, né? A gente pegou o beco, saiu de lá, foi tudo bem, tudo tranquilo, não morremos, não fomos levados pra van e nem fomos presos. E em Las Vegas também a gente passou outro perrengue, que foi no dia de ir embora. Claro que a gente não sabe ninguém, né? Aí vamos devolver o carro. Onde é a loja de devolver o carro? É ali, tá marcando ali. Aí a gente só via o nome, retorno. Retorno, né? Aí a gente dizia, olha, é pra retornar. E nós demos a retornar a rua. Só que retorno era o retorno do carro pra ali, gente. Aí era pra levar o carro. Retornar a rua, até que a gente parou num sinal. Só que nos Estados Unidos tem um negócio de uns carros bem altos. Que se tu não prestar atenção, tu não vê que o carro tá atrás de tu. Aí o Igor entra numa rua errada, que não era o bendito do retorno. Aí o Igor disse, eu vou dar uma resinha aqui que ninguém vai ver, não. Quando ele deu uma resinha... Meu Deus, no carro de trás. Bateu, mas não bateu a ponto de estragar. O cara só lhe desceu lá, porque não sei. Eu dizia, e que poxa, e agora? E agora? Ele tentando se comunicar, e eu digo, ai, Dota, speak English! Aí o cara, mandou nós embora. Eu digo, graças a Deus, que tá discutindo. Aí a gente disse, vamos entrar nesse negócio desse retorno e perguntar onde o homem quer... Perguntar o homem onde é pra retornar. Aí a gente entrou, devolvi o carro e devolveu dentro do carro. E aí deu tudo certo, a gente voltou pra Maceió. Mas, menina, foi perrengue, viu? Eu imagino. Mas quantas e quantas histórias você não Todas tem? viagens Tem é muita, histórias, tem né? As vivências. Qual que é, assim, o país que você achou mais diferente, assim, que você conheceu? Deixa eu ver aqui, ó. O mais diferente, assim, que a gente achou de verdade foi a Suécia. Suécia, porque lá, minha gente, assim, a questão de algumas proibições, sabe? Você não pode comprar bebida alcoólica a qualquer hora ou beber na rua. A gente foi numa conveniência e aí meu esposo gosta de uma cervejinha, foi tentar porque ele tava querendo tomar uma cerveja de cada lugar que a gente passasse. Sim. E aí a gente não conseguiu comprar, porque pra você beber você tem que ir pra o restaurante ou o lugar específico que pode servir bebida e dentro do horário específico. Ah, tem um horário também pra E beber. dentro dos horários Imagina específicos tristeza, pra beber. a pessoa não quer tomar uma Isso. cervejinha. Aí, então, assim, aí a gente achou legal, bonito, mas assim, bem apertado. regrado, assim. É, isso, bem regrado. Mas assim, muito bonito, muito organizado. E um lugar que você não quer voltar de jeito nenhum? Que eu não quero voltar? É. Ah, não existe não, infelizmente. Com toda a sua peculiaridade em tudo, assim, não existe um lugar que eu diga assim, que eu não queira voltar. E eu tinha muita questão de dizer, ai, eu vou num canto, eu não volto mais, não. Eu já fui 7 vezes pra Foz do Iguaçu, Gramado, eu já perdi as contas. Fernando de Noronha, a 3ª vez foi agora esse ano. Então, assim, não existe. Cada lugar, quando você vai e você volta nele, ele é diferente, a experiência é diferente, certo? Olha o marketing aí pro Ibiza. Mas é diferente. Todos os lugares são sempre diferentes. Você nunca vai encontrar as mesmas pessoas, nunca vai E tem escutar as muito lugar mesmas pra histórias. explorar também, Muita né? coisa para explorar. Então, o nosso erro, às vezes, é a gente achar que não. Que é só aquilo, é uma vez e pronto. Eu fui a Paris, meu esposo não foi. Meu sonho é voltar a Paris com ele, entendeu? E assim, cada lugar que você vai é uma rotina diferente, são pessoas diferentes. E você também são acha que cada culturas. época que a pessoa tem na vida, É. você tem um olhar diferente pra Isso. aquilo, né? Porque você teve sua experiência sozinha Isso. quando você foi lá em Paris, com certeza. Quando você Isso. voltar com o seu marido, Vai vai ser ser uma diferente. outra experiência, Isso. né? Vai ser um outro olhar Isso. ali. Então, acho que a viagem, realmente, os lugares Isso. trazem muito isso, né? Sim. E eu adoro foto. Registrar tudo em foto, porque meu marido não é muito de foto. E eu sempre falo pra ele, não, foto é uma memória que você olha ali, você
Vem pra mim é na assim, hora, traz né? aquilo que eu passei naquele momento tão muito presente. Ah, eu gosto de foto também. E aí, as fotos? Mas sofre pra tirar? Não, mas ele gosta. Às vezes eu é que hoje em dia, antigamente não, eu era muito chata. Mas hoje em dia não, às vezes é ele, rapaz, vamos tirar foto, porque eu tô muito num momento da minha vida que eu quero viver, eu quero aproveitar. Então, se eu tô num lugar, eu vou fazer os registros, mas eu não vou estar toda hora, porque tempo senão eu não vou todo, aproveitar. Sim. E às vezes vou estar mais preocupada em mostrar pro outro que tá lá do outro lado da tela do celular do que eu viver o momento, jamais. Quando é que eu vou? É um investimento, minha gente. Quando você vai viajar, você tem que pensar em viver cada minutinho daquilo ali. Você vai registrar, você vai mostrar no momento certo pros seus amigos, pra quem for, mas esqueça. E eu acho que perdeu muito daquela questão. Porque eu gostava muito das fotos reveladas. Eu acho que traz a sensação de você de poder. Ah, é muito gostoso. pegar aquilo e acabou muito isso hoje em dia, né? Eu tinha o hábito de todas as viagens que eu fazia, quando eu voltava, eu selecionava as fotos e eu imprimia. E aí eu deixei um pouco de fazer também isso, mas eu tenho de alguns lugares sim. E assim, é importante, mas assim, o mais importante de tudo é você viver. Porque eu fecho o olho, hoje eu lembro, eu assisto muito no YouTube, vlogs de viagem, do nada. Ontem mesmo eu tava assistindo sobre a Jordânia. Olha, nada. Tava assistindo, eu não tenho nem vontade de ir pra Jordânia, mas eu queria saber da cultura, quero saber o que é que tem lá. Mas eles e eu vão gosto despertar, muito, né? Que aparece assim, nosso Ô, lugar Mari. que às vezes eu não pensei em ir. Ó. E assim como a sua avó fez com você de lhe inspirar assim, a conhecer o mundo, você passa isso para suas filhas? Sim, elas são viajadas. Elas nunca saíram do país ainda. Mas assim, elas já viajaram desde pequenininha, o negócio é aquela visão. Criança não paga, não leva. Então elas sempre viajaram, desde pequena, Rio de Janeiro, a mais velha mesmo, né? Rio de Janeiro, já foi pra Goiás, já foi pra Santa Catarina, pro Beto Carreiro, a pequena também. A pequena já foi pro Rio de Janeiro, já foi pra Santa Catarina, então Porto de Galinha, e sempre a gente vai com elas. Só que as viagens com criança, principalmente quando eu tenho a minha filha mais velha envolvida, elas são viagens mais específicas que eu faço, né, de família, e que tem tudo dentro do limite, porque ela tem as percepções dela, até onde ela aguenta ir, o que aguenta fazer, por conta de sensibilidade auditiva, entre outras coisas, né, que tem também. Então, assim, mas elas têm, sim, a experiência do mundo. A minha filha, ela fala inglês, a Giovana. Ela fala inglês, ela aprendeu sozinha e assim, ela tem essa curiosidade pelo mundo, ela também é assim, ela gosta de pesquisar os lugares, ela gosta de pesquisar sobre línguas. A Giovana é mais velha. A mais velha. E aí... Acho que também cresceu vendo você ali. É isso que eu falei, porque despertar. a avó dela despertou nela e ela naturalmente desperta nas filhas, né? E esse é uma coisa que, o que acontece? Às vezes os meus clientes, meus amigos fazem, mas tu só vive viajando. Eu digo, meu menino, eu vou filmar os pratos sujos em casa. Mas o que acontece? Se eu trabalho com isso, eu tenho que inspirar as pessoas a isso. A viver, a viajar, a me comprar. Sim, igual a gente falou, né? É um investimento que você Então, faz. Assim, é o que eu falo, às vezes você é capaz de fazer e você não sabe. Às vezes eu já cheguei, cliente que chegou na minha mesa e sentou assim com ideia X, e o cara queria ir para Portugal e ele saiu da minha mesa e ele ia conhecer Portugal, França e Espanha. Mas ele só queria ir para Portugal. Mas aí eu conversei com ele, eu mostrei e aí aconteceu. E assim, e eu gosto muito. Então assim, eu teve um tempo que eu fazia um blog, que eu escrevia, e aí o pessoal falava, as mensagens que mandava lá era assim, cara, o jeito que essa menina escreve, parece até que a gente tá lá. Porque eu gostava Transmite muito. a experiência, transmitia. Né? E quando eu falava também, tem muita gente que falava assim, rapaz, a gente vem aqui pra conversar com a Mari, porque a gente já vai empolgado, se sentindo lá. Mas eu gosto de transmitir isso pras pessoas. Eu mesmo já quero fazer uma viagem com você. Pronto. Só de Então, ver as histórias, Vamos né, fazer. dela já dá vontade. mas é muito legal. Agora mesmo, eu tô agora dia 23 embarcando com um grupo, que é um dos grupos que eu mais amo levar, que é o do Beto Carreiro. Então eu brinco muito, porque assim, tem muita criança, então sempre alguma criança quer voltar na mala comigo, né, a tia Mari, então sempre alguém quer voltar comigo. E o que acontece? Ali, o olhar da criança, né, é aquele que, aquilo ali ela vai lembrar pro resto da vida. Aí tem adulto que diz, não gosto nem de parque. Eu disse, quando chega lá, eu não quero sair do parque. Vira uma criança, quer voltar, né? ele não quer. Mas é isso, minha gente. Então assim, são sonhos, né? Se vem de sonhos, né? Vem dos sonhos. E assim, são mundos totalmente diferentes, é claro, o fitness da viagem, mas que não... Consegue conciliar, né? Eles se encaixam na minha vida, por quê? Porque eu digo, quando o pessoal pergunta qual a sua profissão, eu sou vendedora, eu sou do comércio.
E aí quando diz, mas não sei o que, mas é empresária. Gente, o empresário, ele é mais funcionário do que o seu funcionário. Porque o seu funcionário, ele tem hora pra chegar, ele tem hora pra sair, ele tem Você trabalha 24, você, né? Você trabalha da hora que acorda, da hora que vai dormir. Quando lhe acordam de madrugada também, porque também tem os perrenguinhos de quando a gente precisa dar uma assistência a um cliente de madrugada, ou o que for, é plantão 24 horas. Então a gente tá Você ligado. fica ali Dedicação ligada total, pra, né? pra resolver Isso, tudo. com certeza. E aí, assim, vendas, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer pessoas. E eu sou comunicativa, sou assim mesmo, maluquinha. E eu gosto. Então, assim, pra mim, a MyFit veio como um presente. Né? Foi. Por quê? Porque ele conseguiu também ser uma terapia. Não só a questão de vender, de ter um outro empreendimento, mas uma questão terapêutica. Porque a minha outra, assim, mas trabalhar com viagens é bom, você viaja, você sonha, vocês. Mas tem um todo atrás, né? Todo lado, um peso, todo um outro lado de responsabilidade. Você tá lidando com sonhos, você tá lidando com valores altos, você tá lidando com clientes de todos os tipos de comportamentos. É uma empresa como outra, né? Porque as pessoas só veem o lado bom ali. Então, assim, não é só viajar. Tem o lado compensatório, tem que ter também, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, existe também o lado pesado que a gente enfrenta do dia a dia. Imagine você, 3 horas da manhã, meu avô foi embora e eu fiquei... Senhora, tá bom. Eu vou lhe ajudar, peraí. Então, é isso, entendeu? Mas tem um lado pesado, que a gente faz brincadeira aqui, mas que é pesado e que a gente tem que estar atuando. Então a MyFit veio e conseguiu ser uma terapia para que eu não ficasse tão focada só naquilo, e principalmente porque eu sou a parte administrativa, não sou a parte só de vender. Se fosse só vender e tchau, toma aqui o seu bilhete e vai embora, mas não todo é. o peso ali para você. A gente tem toda uma sequência, a gente faz a venda, a gente que acompanha antes do embarque, assim, faz toda uma reconfirmação, você tá lá na viagem, você tem o auxílio da gente, a hora que você precisar, pelo WhatsApp, por tudo. Quando você retorna, a gente vai ter o pós-venda, a gente vai ter aquele acompanhamento. Então, assim, é uma agência de verdade, a gente vai te agenciar todos os momentos. A viagem tem muito isso, porque não acaba só ali na mesa de compra, né? Não é um produto só que eu peguei aqui e pronto, tchau, né? Tá na sua casa. Você tem que ter toda a assistência por trás, porque faz um mês, 15 dias, uma semana, 2 dias, que a pessoa estiver lá, ela vai ter que depender de você pra ver se tudo ali vai dar certo, né? Exato. Vamos fazer uma pausa para as nossas patrocinadoras. Nós temos algumas bonitas, né, que nos patrocinam. Uma delas é a empresa da Mara Batista, que é o Estratégia. Um beijo, Mara, maravilhosa. Mara de Maceió, do café também. A maioria das nossas patrocinadoras são todas do café. A gente dá esse up também nas meninas, estão ali com a gente no grupo. Aí estamos também Nós temos a Isadora, arquiteta, do café também. Temos a Alexandra Lemos, que ela faz todo um trabalho de estética, depilação, limpeza de pele. Temos a Janaína também, que a Janiele, que é a parte de estética, design de sobrancelhas, arrasa, quem gosta de uma micro, perfeita. E estamos abertas também, quem quiser patrocinar. Escontil da que é o escritório Mônica. de contabilidade da Mônica. Beijo, Mônica. Vai aparecer aí embaixo também. Vai passar tudo aqui durante as nossas falas, tá? Todas as meninas estão patrocinando. Quem quiser, né? E um beijo para todas as meninas do café também. E quem quiser patrocinar, já estamos entre em contato com a gente. Espaço aí. E sigam aqui nossas redes sociais, né? Café das Bonitas no Instagram. Curtam nossos vídeos pra gente chegar um pouco mais longe. Né, levar essa voz dessas mulheradas maravilhosas, assim como a Conhecer mais Mari. E contar a história de vocês também aqui com a gente. Vamos fazer pra finalizar um bate-bola com a Mari. São perguntas assim mais diretas. Vou pegar minha colinha aqui e você responde. O que vem na sua cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça você responde. Deixa eu botar minha senha. Minha senha. Primeira pergunta. Um hobby. Um hobby viajar. Não perde a oportunidade, diga. Um filme. Um filme. Eu sou a louca do filme de romance. Eu não posso ver um filme de romance que eu amo assistir. Eu gosto também. Mas um filme muito inspirador, que eu acho assim que todo mundo deveria assistir, principalmente para evitar a questão de preconceito, seria um filme Extraordinário. Esse eu não assisti ainda. Assista. Ele assim, olha, é uma lição de vida. E assim, que se a gente tiver, né, mais pessoas que tenham mais consciência,
no mundo de hoje, eu acho que o mundo seria bem melhor, né? Então esse filme, eu acho que ele Ó, todo já mundo fica a deveria indicação assistir. aí. Já tá anotando aqui, Tá no ó. filme. Uma viagem inesquecível, você já respondeu. Uma comida. Uma comida, minha gente, eu sou tão gulosa, eu gosto de tudo. Agora sim, eu amo doce. Uma coisa Aí, que mas você aquela coisa que vem na sua cabeça assim, Deixa eu nunca falar. rejeita, você nunca rejeita. Bolo recheado, quer ser meu amigo, me dá um bolo. Um bolo de comer, viu, gente? Não é um bolo de me deixar esperando, não. Um Odeio sonho, isso. Mari, Hã? agora. Um sonho. Um sonho, olha, um sonho. Eu vou dizer assim uma coisa bem minha, vou ser bem egoísta, tá? Não, Um mas... sonho é viajar o mundo inteiro. Ó. Eu conhecer o mundo, conhecer o máximo que eu puder do mundo. mas já estamos no caminho, né? Estamos longe, mas E a eu vou conhecer. última, a Mari resumida em uma palavra. Eu sei que é difícil, mas pense numa palavra pra resumir a Mari. Eu sou, acho que, alegria, Ah, eu acho que Também super acho, combina concordo. né? Com que É ela, muito que ela alegre. Eu acho que eu sou transmite alegria, pra eu gente. acho que eu sou alegria. Eu, assim, diante de tudo, eu poderia reclamar diante de muitas coisas da minha vida. Eu poderia só reclamar, ou achar que eu não era capaz, ou ficar triste com alguma coisa, mas eu acho que não. Que a alegria é o que move, o que motiva, o que faz a gente realmente todos os dias lutar e vencer, porque é só assim que a gente vence, lutando, né? É, E é isso. maravilhosa. Mas é isso, Mari. Muito obrigada por ter Eu que vindo. Foi um agradeço. prazer lhe conhecer. Foi. A gente só que conhecia pelo Instagram stories e dela. tal, mas Ai, estou muito loucura. satisfeita, de verdade. Mas amamos, assim, acho que a vibe é maravilhosa. Você transmite realmente Obrigada. alegria. Santana precisava dessa empreendedora Tá assim. vendo? É, você trouxe uma alegria, um colorido diferente. E te agradece você. Acho que foi um bate-papo super leve, obrigada. descontraído. E vamos nos encontrar em outras oportunidades, Vamos sim. café, Acho que tem podcast. muita história de viagem que dá pra Sim. vai falar muito ainda. Dá, que dá dá mais pra gente- tema aí. certeza, tem. Dá pra gente fofocar bastante Dá, ainda. E agradecer também pelos Obrigada. nossos mimos, Os né? meninos nós ganhamos aqui, ó. Já vou sigam, abrir. como que tá o Instagram? É my.fit.story_. My Fit Story. Ah. Loja fitness. E a viagem do Ibiza. @Ibiza Viagens e Turismo. Aí já sigam e já garantam também, né? As peças, os looks, que depois a gente vai Isso. fazer aqui o look dela, que tá maravilhoso. Essas meninas, né? Eu vim mostrando, porque eu sempre faço isso lá na loja, né? Eu disse assim, o fitness, ele não é só da academia, Sim. ele pode ir pro casual, ele é pra sua vida em todo momento. Tanto que toda viagem eu tenho um look fitness pra ir. Não, Eu eu disse, já tô hoje eu vou encantada de aqui no fitness dela. bem casual. E aí, olha, o look era um e virou Chique. outro. Não, Ficou lindo, eu maravilhoso. gostei. Obrigada. E também sigam pras viagens, né? Tem muita dica lá de lugares que vocês podem. Às vezes a gente fica naquele, ai, eu nunca vou conseguir ir em tal Isso. lugar. Você ali, ó, com a Ibiza, vocês conseguem. Consegue sim. E muito obrigada por Obrigada a ter você, aceitado o nosso obrigada. convite. Obrigada às bonitas que assistiram, o pessoal que tá vendo a gente pela primeira vez, quem já segue, obrigada à minha parceira, obrigada ao Magdiel que tá ali com a gente, ó. Adoramos aqui nos o papo e até a próxima. Sigam a gente, não esquece. Tchau, tchau. Tchau, gente.